Lula antiprotecionista. Caraca, o mundo tá mesmo de cabeça para baixo. Lula antiprotecionista. O Brasil cheio de protecionismo, mas agora tem a inversão. Tem os bolsonaristas que eram liberais, defendendo as medidas de Trump, e os petistas que eram protecionistas agora defendendo a abertura dos abro aspas para Lula, nesse investimento com Trump. Tem algumas mensagens aqui importantes. Eu estou vendo o comportamento do Trump, mas eu acho que não vai dar certo. Ninguém pega um transatlântico daqueles carregado e faz as coisas que estão acontecendo lá. Ninguém briga com quase 200 países. A coisa mais importante hoje é o multilateralismo. Aí continua Lula para o mais importante nesse comentário. Quantos anos vocês passaram ouvindo que era preciso defender o livre comércio? Ai, meu Deus. Quantos anos Lula passou ouvindo que era importante defender o livre comércio, ele, Lula, contra, e o seu partido contra, né? Então, Lula, você responde. Quantos anos você passou ouvindo que era importante defender o livre comércio? Combater o protecionismo, hein, presida? Tudo bem, da política, né? É a hora de ajustar esse discurso. Então, vou retomar aqui. Está feita a pergunta para o presidente que ele não vai responder. Talvez ele estivesse perguntando para os seus pares, para os petistas, né? Quantos anos vocês passaram ouvindo que era preciso defender o livre comércio, a globalização, combater o protecionismo? Desde os anos 80. E, de repente, o mundo tem um cavalo de pau em que um cidadão... Olha aqui o Donald Trump, tirânico, tentando se impor ao mundo, e ele, Lula, do Brasil, país que está, segundo ele, seguro, protegido por sua gestão, Lula dizendo, aqui não, aqui é o Brasil, nós resistiremos. De repente, o mundo tem um cavalo de pau em que um cidadão sozinho acha que é capaz de ditar regras para tudo o que vai acontecer no mundo. Isso aqui é muito interessante como discurso mesmo. De novo, há vários movimentos de Lula, alguns mais custosos para nós do que outros. Esse é um deles. Per si não será suficiente para reverter a popularidade do presidente, mas ganha-se pontos aqui, nisso aqui. Isso é um discurso sensível. Talvez não para você que esteja me ouvindo, mas para o Brasil profundo, para o cara que se sente desprotegido, Também, inclusive porque deixa um pouco em curto-circuito o bolsonarismo, né, diante de Donald Trump. Muita dificuldade em se ajustar. Tem um momento aí de incômodo, né, da oposição. Outros movimentos para reversão da impopularidade, esses vão custar muito caro para a gente. Meu Deus do céu. Mas só para 2027, seja sob o governo Lula ou qualquer outro. Mas a intenção desses movimentos, gastadores, gastança, expansão fiscal, expansão parafiscal, distribuição de crédito estatal adoidado, tudo para sustentar o voo de galinha, para resistir à desaceleração da economia que a Constituição do voo de galinha contrata, mas quer empurrar isso para frente. O que a gente pode fazer agora para que a economia não desacelere? Como é que eu posso enfrentar os indicativos de desacelerar? Claro, em função da inflação que o próprio governo Lula gerou e dos mecanismos de reação do Banco Central. Lula está dobrando a aposta nos mecanismos inflacionários. E vai contar agora para a gente isso aqui nesse mesmo discurso. O milagre da microeconomia. Essa é uma expressão que ele usou. Ele fala em milagre. E eu concebo aqui o milagre da microeconomia. Lula mostrando aqui a sua cartilha, que é a cartilha de gastos. Forjar um bem-estar artificial por meio do consumo, estimular o consumo, estimular artificialmente o consumo, encharcar o solo de recursos, botar dinheiro na mão das pessoas, provocando endividamento, também das famílias, não só do Estado brasileiro. Então, todos os movimentos que estão em curso. Alguém me disse ontem, pô, Andreasa, você coloca a isenção do imposto de renda até 5 mil nesse pacote também? Claro que eu coloco. Não quer dizer que seja uma política errada, não quer dizer que seja uma política que não seja uma política justa, mas a intenção é a mesma, é liberar dinheiro. A Haddad até chamou a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais de 14º salário. Está sob a mesma lógica.
da liberação do FGTS, da antecipação do 13º do INSS, dos aposentados e pensionistas, dessas expansões todas, creditícias, do pé de meia, tudo colocação de dinheiro na mão. O estímulo à tomada de empréstimo, o empréstimo do Lula. Tudo isso aqui está contido. Inclusive as boas políticas. Eu sou a favor da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, embora seja um puxadinho, não se me venha chamar isso de reforma da renda no Brasil, porque não é. Até as boas políticas estão contidas nesse pacote que tem como objetivo colocar dinheiro na rua para sustentar, para estimular um consumo que é o fiador do crescimento artificial brasileiro. Então, gera uma demanda, a inflação, né? Gera uma demanda, não há porque é insustentável, porque não é orgânico, não há produção à altura, não há investimento que corresponda, donde inflação. O governo é o grande responsável pela inflação e combate os efeitos da inflação de maneira inflacionária, uma corrida com a inflação, dobrando a aposta nesses mecanismos. Então vejam aqui o milagre da microeconomia segundo o presidente Lula. Abro aspas. Apesar da taxa de juros, olha aí, Banco Central, Roberto Campos Neto, apesar da taxa de juros, o Lula, presidente, desculpa, senhor presidente, a taxa de juros é sacanagem do Banco Central? Ela tá, Banco Central de Galípolo, agora, que o senhor indicou, que já estava lá antes. O Banco Central está de sacanagem com o senhor? Quer zoar com o seu governo? É isso. Não. O que a gente pode fazer para prejudicar o governo Lula? Ou a taxa de juros é a expressão do exercício do mandato que tem o comando do Banco Central autônomo para levar a inflação para a meta. Meta que foi estabelecida pelo governo Lula. Meta de 3%. Limite máximo de 4,5%. Está acima de 5% e crescendo. Esse é o mandato do Banco Central, diretoria indicada por Lula, para cumprir uma meta estabelecida pelo governo Lula. Então, que saco isso. Apesar, como se a taxa de juros fosse um elemento alienígena, como se não tivesse uma razão de ser. É o Banco Central trabalhando para cumprir a meta que o governo estabeleceu. Apesar da taxa de juros, vejam como Lula articula todo o seu discurso, né, todos os elementos do seu discurso atual. Apesar da taxa de juros, apesar do Trump, olha a oposição, pode ficar certo que neste país está acontecendo um milagre. Tudo isso é absolutamente previsível, Jailson. Lula é previsível. Ao contrário de Bolsonaro, imprevisível, Lula é previsível. Tudo isso aqui a gente previa que aconteceria. Eu, pelo menos, previa. E, portanto, a previsibilidade não é uma qualidade em si, né? Apenas nos permite organizar melhor. E eu organizar melhor a minha análise. Tudo isso aqui estava dado que aconteceria. De novo, apesar da taxa de juros, apesar do Trump, pode ficar certo que neste país está acontecendo um milagre. Caraca, não, é uma coisa divina, né? É pouco pretensioso o presidente Lula. Está acontecendo um milagre. Não é um milagre da macroeconomia, é da microeconomia. E embora eu não tenha, olha aí tem a sabedoria popular, né? Tem um desprezo ao conhecimento acadêmico, ao estudo de economia, mas ele é Lula, né? Então ele sabe das coisas. E embora eu não tenha um curso de economia, eu tenho a consciência de que o dinheiro tem que circular na mão de todos. Todo mundo tem essa consciência, todo mundo quer. Agora, como é que faz isso? Sem endividar as pessoas, sem quebrar o país, né? Sem ser Dilma 3, porque esse governo é Dilma 3, isso aqui é Dilma puro. E, embora eu não tenha um curso de economia, eu tenho a consciência de que o dinheiro tem que circular na mão de todos. Não pode ficar concentrado na mão de meia dúzia, rendendo dividendos, não. Isso é maravilhoso. Aliás, o FGTS teu, que rende merreca, né, no banco, é o que está fiando o empréstimo do Lula. Você não pode mexer nesse dinheiro, é teu, mas tu não pode mexer.
né? Não quando quiser, nem como quiser, está lá rendendo porcamente, mas esse dinheiro é o garantidor do empréstimo do Lula que você toma. Ai, meu Deus, que você toma com juro baixo. Muito bem. Deixa eu voltar aqui. Embora eu não tenha um concurso de economia, eu tenho a consciência de que o dinheiro tem que circular na mão de todos. Não pode ficar concentrado na mão de meia dúzia, rendendo dividendos, não. Eu quero o dinheiro circulando na mão do povo do andar de baixo. As comunicações muito boas, né? Está no bojo do pacote que a gente chama, que eu chamo pacote puxador, para tentar reverter a popularidade, o pacote da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. De volta ao texto. Ele tem direito a ter crédito, a ter 4, 5 mil reais emprestado, porque esse dinheiro vai para o comércio, que gera emprego na indústria. Então, é o ciclo da inflação contratada pelo governo, dobrando a aposta nos mesmos mecanismos que nos trouxeram até aqui, para essa situação em que esse cidadão aqui, que ele tem o direito a empréstimo, esse cidadão aqui não consegue comprar um pedaço de carne, de alcatra. Não consegue, mas tem direito ao empréstimo para se endividar ainda mais. Essa aqui é a lógica discursiva do governo Lula. Nisso aqui que se vai apostar.